Chegando mais uma vez para viver com você meia hora de fé, meia hora de esperança, meia hora de alegria, meia hora de comunhão. Nesta meia hora eu quero orar com você. Eu quero ministrar a palavra de Deus ao coração de cada um de vocês. Eu quero conduzir vocês a experiências vivas e reais com Deus. Vamos viver com muita fé esta meia hora? Vamos desfrutar de bênçãos novas? Para um pouquinho no que você está fazendo, para um pouquinho naquilo que você está aí planejando ou pensando e vamos juntos pensar em Deus. Vamos juntos pensar nas coisas dos céus. Vamos juntos viver com intensidade as maravilhas de Deus no nosso viver. Tenho certeza que Deus tem coisas boas para você durante o programa de hoje. A primeira oração que eu faço no programa é pedir a bênção da recompensa na vida de todos os que me ajudam financeiramente a manter o programa no ar. A segunda oração que eu faço é a oração do altar da intercessão. Nesta segunda oração, eu vou apresentar todos vocês diante de Deus. Vamos fazer um acordo aqui? Olha só, você tem WhatsApp, claro? Não tem? Não tem problema. Você vê aí na tela 2 números de telefone. Um deles é o nosso WhatsApp, o outro é o fixo. Tendo o WhatsApp, você entra em contato comigo por ele, por mensagem escrita. Quer tornar-se um evangelista associado? Diga isso lá. Alguém vai entrar em contato com você. Quer colocar o seu nome no altar da intercessão? Então, manda o seu nome para mim. Quer colocar outros nomes, pessoas do seu relacionamento, pessoas de suas amizades, de parentesco, família, coisa assim, põe os nomes aí, faz uma lista e manda para mim. Juntos nós vamos orar. Eu vou ungir a minha mão na hora do altar da intercessão, vou estendê-la no vídeo e você pode até fazer um gesto de fé aí onde você estiver. As pessoas normalmente, quando eu faço esta oração, elas colam a mão delas na minha, ou um está com a cabeça doendo, encosta a cabeça na minha mão, outros têm uma dor no ombro, encosta o ombro na minha mão. É um gesto de fé. Mas se você não quiser fazer nenhum gesto, sem problema. Você pode orar comigo. Então, vamos orar juntos no altar da intercessão de hoje e bênçãos, milagres e maravilhas vão te alcançar de maneira especial e real, porque Deus é vivo, eu creio em milagres e quero ministrar milagres na vida de todos. Vamos juntos, portanto, vivendo essas coisas aí. Eu quero, inclusive, convidar você para no próximo domingo, estar conosco aqui, vivendo momentos intensos e preciosos na presença de Deus. Todo domingo eu tenho 2 cultos, 10 da manhã, 7 da noite. Ter você conosco será um privilégio e tenho convicção de que a recompensa será grande de Deus na vida de todos. Então, veja, venha estar conosco, venha estar conosco. Caso você mora longe, por alguma razão de distância ou outra, não pode estar presencialmente, entra no YouTube, procura lá Falando ao Coração e de onde você estiver, viva conosco momentos intensos e maravilhosos na presença de Deus. Deus tem coisas grandes e preciosas na vida daqueles que buscam a Ele de coração. Eu quero convidar o pastor Wesley para entrar logo no início do programa aqui e trazer para você alguma coisa que eu tenho certeza vai tocar o seu coração. É com você, pastor Wesley. A Bíblia fala de tantas guerras de Israel contra povos que se levantaram, inclusive povos chamados assim, parentes, né? Quantas vezes a nossa guerra é dentro da própria casa. Aqui eles estão enfrentando os amalequitas. Logo ali no deserto, no início da caminhada do povo do deserto, eles enfrentam esse povo chamado de amalequitas em Refidim. E ali Deus dá uma estratégia. Enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, Israel prevalecia sobre a batalha. Quando Moisés cansava os seus braços, Israel começava a perder. Então logo tiveram a brilhante ideia, vamos manter as mãos de Moisés levantadas. E ali aconteceu que as mãos de Moisés ficaram levantadas até o fim e eles venceram a batalha contra os amalequitas. Bom, ali naquele dia foi inaugurado uma grande verdade sobre o Senhor Deus. Ele é chamado de Jeová Nissi, ou seja, Jeová é a nossa bandeira. A nossa bandeira fincada significa a nossa vitória. Você lembra no final dos anos 60, quando o homem chegou à Lua e colocou lá a bandeira dos Estados Unidos?
cheguei, venci, assim também será a sua vida a cada etapa. Jeová Nissi, Jeová é a nossa bandeira, será fincada a cada momento que tivermos que enfrentar algum amalequita em nossa caminhada. Viu aí? Sempre trazendo algo que nos proporciona abrir a mente para entender as verdades maravilhosas que encontramos na Bíblia Sagrada. São coisas de Deus para os nossos corações e estudar a Bíblia é um privilégio que nós temos. Inclusive, o pastor Wesley é o nosso diretor dos cursos de teologia que nós temos aqui. Então, você pode entrar em contato conosco para fazer um dos cursos. Nós temos grau médio, daqui uns dias vamos ter curso superior também, e você pode fazer tudo isso através do trabalho que aqui realizamos. Inclusive, você pode fazer presencialmente ou à distância, é você quem decide. As condições são favoráveis e você vai ter aí um curso de grau médio em teologia, pode ter um curso de grau superior, um curso de capelão, coisas assim, que nós vamos oferecer daqui para frente. Logo, logo nós vamos anunciar com mais detalhes tudo isso que teremos aqui na Betel. E ter você conosco será sempre uma alegria e um privilégio muito grande. Quero fazer a primeira oração do programa de hoje. Quero agradecer a Deus por você que é um evangelista associado. Quero pedir a bênção da recompensa na vida de todos vocês que, contribuindo com o programa, estão viabilizando esta obra. Quero, inclusive, convidar você que não é um evangelista associado para mandar uma mensagem para mim dizendo: eu também quero ser. Aí meu pessoal vai entrar em contato com você, você vai dizer como, vai ouvir dessa pessoa como contribuir, vai dizer quanto você quer contribuir, de que forma você quer contribuir, e nós acertamos tudo para você nos ajudar nesse trabalho evangelístico e missionário que eu faço já há mais de 20 anos, diariamente aqui, pregando a palavra e abençoando vidas e mais vidas pelo mundo afora. Conto com seu apoio, conto com a sua ajuda. Você já foi um evangelista associado e por alguma razão parou? Se for possível, volta. Tenho certeza que a bênção será grande e você será altamente recompensado por contribuir com esta obra. Espero você, espero a sua palavra, espero a sua resposta neste sentido. Oremos então. Senhor Deus e Pai, diante de Ti eu apresento todas estas pessoas que vêm contribuindo com este programa para que os recursos possam chegar e nós tenhamos condições de mantê-lo fazendo esta história tão linda e tão importante. Aqui nós pregamos a Tua palavra, aqui nós ministramos a Tua bênção, aqui nós anunciamos o Teu querer para cada coração. E se não fossem estas pessoas contribuindo, há muito já teria parado com esta obra. Mas porque elas têm contribuído, então eu posso continuar. E por isso quero pedir, recompensa estas pessoas, prospera estas pessoas, dá saúde para estas pessoas, dá vitória nos seus sonhos e projetos. E em nome de Jesus eu declaro todos os nossos evangelistas associados poderosamente abençoados por Ti. Amém e graças a Deus. Vamos para a mensagem bíblica de hoje. Eu quero ler com você em Esdras. É um livro pouco falado, mas está na Bíblia. Logo depois dos livros de 1º Reis, 2º Reis, de Crônicas, você vai encontrar aí Esdras e Neemias, são dois livros importantes e os dois desempenharam uma missão maravilhosa em certa época da história do povo de Deus na terra. No capítulo 3 de Esdras, versículos 1 e 2, você vai encontrar a seguinte escritura. Quando chegou o 7º mês, estando já os filhos de Israel nas suas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Então se levantou Jesua, filho de Josadaque, com seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Ao ler este texto bíblico, eu quero convidar você
a mergulhar comigo neste versículo, nesta palavra, e entender um propósito importante de Deus para conosco, mas principalmente nosso para com Deus. Porque falar do objetivo de Deus para conosco é algo que você encontra na Bíblia inteira. E nós não podemos de forma alguma deixar de pensar. Porque, olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é propósito de Deus que você tenha a vida eterna. Para isso ele pagou um preço alto, mandou seu próprio Filho Jesus para vir ao mundo, morrer na cruz e depois de ressuscitado, concretizar ou consolidar esta obra que ele veio fazer. Quando você olha para o Antigo Testamento e mesmo para o Novo Testamento, você vê Deus agindo nas mais diferentes épocas e com as mais diferentes estratégias, nas mais diferentes circunstâncias. Porque Ele tem interesse por nós, tem interesse por nós. Mas vamos pensar no nosso interesse para com Deus? Porque saber que Deus nos ama, eu penso que todos sabem. Saber que Deus quer que sejamos filhos dele, eu penso que todos sabem. Saber que Deus deseja o melhor para cada um de nós, penso que todos sabem. Mas eu pergunto, você só quer o interesse de Deus por você e você não tem o interesse seu para com Deus? Ah, mas eu penso em Deus. Ah, eu oro de vez em quando. Eu não deixo fazer as minhas orações. Eu pergunto, será que você, nestas justificativas de que pensa em Deus, que faz as suas orações, está verdadeiramente demonstrando o seu interesse por Deus? Porque o interesse por Deus está muito mais do que pedir uma bênção, do que pedir uma proteção, de que pedir alguma coisa a favor de alguém. Está muito mais do que isso. E nós precisamos entender, porque o interesse de Deus, ele é algo precioso, grandioso, poderoso, mas precisamos fazer a contrapartida. Tudo que é oferecido de graça, espera alguma coisa de graça também. Deus não quer que você interesse por Ele por necessidade, interesse por Ele por dificuldade, interesse por Ele por causa de um milagre ou de outra coisa, mas principalmente por compromisso, por amor, por gratidão. Então, quando você tem amor para com Deus, quando você desenvolve em você esta capacidade de ser grato a Deus por tudo quanto Ele faz, quando você assume um compromisso de servir a Deus de todo o seu coração, as coisas se diferenciam, as coisas mudam. E nós precisamos entender que o interesse de Deus para conosco deve ser compatível com o nosso interesse para com Ele. E aí, a soma dos interesses, na soma dos interesses, obteremos resultados extraordinários. Aqui eu vejo o povo de Deus deixando o exílio, deixando a Babilônia, deixando a escravidão, deixando o sofrimento, deixando a dor da separação, deixando as dores da perda e chegando até a terra deles, chegando nas cidades deles e começando ali a revelar o interesse deles por Deus e pelas coisas de Deus. Porque Deus tem as suas coisas aqui na terra. Suponhamos que você tem um amigo que é fazendeiro. Aí você interessa em ajudar esse fazendeiro. Você quer ajudá-lo com palavras, visita, ora por ele, coisa assim. Mas ele tem uma propriedade, uma fazenda. Aí você entra na fazenda dele, a porteira está quebrada, você não faz nada. Você entra na fazenda dele, a estrada está cheia de buraco, você não faz nada. Você entra na fazenda dele e tem uma reis lá com a perna atolada num buraco e você não faz nada. Você entra lá, tem alguma coisa precisando de ser reparada e você não faz nada. Se você está realmente demonstrando interesse por ele, então pensa comigo. Deus interessa por nós, está provado e não tem dúvida. Mas o meu interesse para com Deus precisa ser revelado. E onde eu vou demonstrar o meu interesse para com Deus? Nas coisas de Deus. Quais são as coisas de Deus aqui na terra? O seu povo, a sua igreja. Estas coisas são de Deus. E nós precisamos entender que eu preciso de conviver com o povo de Deus, porque eu preciso ser bênção na vida dos outros, do próximo.
eu preciso de cuidar da casa de Deus porque eu estou cuidando das coisas de Deus. É maneira de demonstrar o interesse. Mas só isso não. Obedecer a palavra. Se Deus nos deu esta palavra, chamada Bíblia Sagrada, onde Ele mostra a sua vontade para comigo, para com você, eu não interesso pela Bíblia? Eu tenho que interessar pelas coisas de Deus. Ah, mas eu tenho as minhas filosofias, eu tenho as minhas teorias, eu tenho os meus caminhos, eu tenho os meus meios. Não, você tem que entrar na teoria de Deus, na filosofia de Deus, nos meios de Deus, nos caminhos de Deus, para que você possa demonstrar o seu interesse. Então você tem que ler a Bíblia e guardar a palavra dele, da Bíblia, no coração, a palavra de Deus no coração. Você tem que andar no caminho que a Bíblia propõe. E o próprio Jesus disse, eu sou o caminho. Ninguém vem a Deus senão por mim. Tem que pegar o caminho. É interessar pelas coisas de Deus. Ah, mas Jesus fundou a igreja. Ele mesmo disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que que o Senhor Jesus edificou a sua igreja? Para reunir os seus filhos aqui na terra. Reunir o seu povo. Você, por exemplo, suponhamos que você tem os seus pais. Você casou, mora longe e tal, tem os seus irmãos. De vez em quando, você tem que ir na casa dos seus pais, não é verdade? Você tem que estar lá. Porque você vai demonstrar. Se ficar só o tempo todo no telefone, o tempo todo no WhatsApp, o tempo todo mandando recado ou mensagem, é bom, mas não é o suficiente. Você tem, ó pai, eu vim aqui para reunir com os meus irmãos, fazer uma festa na tua casa. Igreja é isso. A igreja é a casa de Deus, onde nós nos reunimos com os nossos irmãos em Cristo e ali adoramos ao Senhor, servimos a Deus. Se alguém chegar para você que para ser crente não precisa de templo, não precisa de espaço para reunir, não precisa de igreja, essa pessoa não está sendo coerente com a Bíblia. Ela não está sendo sincera com você. Ela está simplesmente tentando levar você a pensar errado como ele pensa, essa pessoa pensa. Porque o propósito de Deus é esse, eu tenho que demonstrar interesse. Aqui, vamos ver o interesse desse povo. Deixou a terra da escravidão, deixou a terra do exílio, deixou a terra da Babilônia, deixou essa terra onde eles não tinham vontade própria. Agora eles caminham pelo deserto, pela estrada afora e chegam na terra deles. Sabe qual a primeira coisa que eles fizeram lá? Primeiro que eles notaram que os muros estavam derrubados, o altar estava queimado, o templo estava destruído, as casas estavam destruídas, os túmulos dos seus pais estavam destruídos. Então eles tinham muita coisa para fazer. Eles tinham que reconstruir os túmulos, eles tinham que reconstruir os muros, eles tinham que reconstruir o templo, eles tinham que reconstruir o altar, eles tinham que reconstruir as suas casas. E a primeira coisa que eles fizeram, isso é interesse por coisas de Deus. A primeira coisa que Esdras e esses filhos de Israel fizeram quando chegaram na terra, disseram, olha, nós temos aí uma série de necessidades, mas vamos começar pela primeira. E a primeira deve ser a mais importante. E a mais importante é levantar o altar, porque no altar se estabelece a comunhão com Deus. Então nós precisamos entender estas verdades para que nós possamos ter uma relação mais próxima de Deus, para que nós possamos ter compromisso com Deus, para que nós possamos viver as promessas divinas na nossa vida. Então o povo disse, antes de fazer isso que precisa ser feito, antes de construir as nossas casas que estão destruídas, antes de construir os muros que estão destruídos, antes de reconstruir os túmulos que estão destruídos, antes de levantar o templo que está destruído, nós temos que levantar o altar. Porque altar fala de adoração, altar fala de oração, altar fala de intercessão, altar fala de louvor, altar fala em servir a Deus, altar fala de compromisso com Deus. Pensa comigo, você tem colocado Deus em primeiro lugar na tua vida? Ou você é daqueles, olha, quando eu envelhecer, eu vou pensar em Deus. Quando eu me casar, eu vou pensar em Deus. Quando eu me formar, eu vou pensar em Deus. Quando eu estiver estabilizado financeiramente, eu vou pensar em Deus. Olha, Deus não está em primeiro lugar na tua vida. Você pôs uma relação de coisas na frente e deixou Deus por último. Você quer servir a Deus só com o restinho da vida? Então o povo chega aqui, as necessidades eram muitas. Todo mundo que chega na cidade quer casa para morar. Todo mundo que chega no cemitério quer ver o túmulo da sua família ali preservado. Todo mundo que chega numa cidade quer ver o templo levantado na rua. Então poderiam fazer tudo isso e deixar o altar por último. Mas quem tem compromisso com Deus,
coloca o altar em primeiro lugar. Coloca o altar na frente. Então eles disseram, olha, vamos levantar o altar. Vamos reconstruir o altar. Vamos colocar o altar na posição que precisa, porque se nós temos o altar para adorar a Deus, ele vai abrindo as portas. Lembra que Jesus disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É claro que esse povo fez tudo que precisava fazer. Depois do altar levantado, eles levantaram o templo. Depois do templo levantado, eles levantaram os muros. Depois dos muros levantados, eles levantaram as casas. Depois das casas levantadas, eles reconstruíram os túmulos dos pais. Mas começou com aquele que marcava o compromisso, o amor, o interesse deles para com Deus, que é o altar. Por isso nós precisamos estar na igreja, porque o altar está levantado na casa do Senhor, e ali reunimos para adorar, reunimos para bendizer, reunimos para louvar, e nós precisamos estar presentes. Então, o altar em primeiro lugar. Assim fez o povo de Israel. Chega na cidade, tudo arrasado, tudo destruído, não tem problema. Se nós levantarmos o altar, as outras coisas nós faremos depois. Então, quando você vai para a presença de Deus, Ele vai te abençoar para que as outras coisas sejam acrescentadas na tua vida. Não que você vai cruzar os braços e dizer, eu vou levantar o altar e Deus faz o resto. Não, você vai fazer todas essas coisas, mas Deus vai agradar da tua atitude e vai abrir portas, vai providenciar meios, vai agir a seu favor, vai te proporcionar a oportunidade de realizar todos os seus sonhos. Mas primeiro, o altar. Primeiro, o altar. Nós precisamos de ter esta decisão importante. Primeiro, vou buscar a Deus. Você tem ido à igreja? Ou você é daqueles que acomodou em casa? Não, aqui eu assisto Falando do Coração, aqui eu assisto o culto que é transmitido, aqui eu assisto, aqui eu ouço o fulano de tal, mas o fulano de tal é 12 horas por dia, 24 horas por dia, televisão ligada só em programa de crente, coisa assim. Olha, isso tudo é bom. Mas você tem que ter compromisso na casa do Senhor. Porque na casa do Senhor você vai estar presente para dizer, eu sou mais um que vem para louvar a Deus. Você vai contribuir com seus dízimos e ofertas, porque você vai dizer, eu sou mais um que vai patrocinar a obra de Deus aqui na terra. Pensa bem comigo. Deus nos patrocina, Deus nos viabiliza, Deus nos proporciona as bênçãos espirituais. Mas as bênçãos materiais somos nós, membros da igreja do Senhor Jesus, que estamos aí encarregados de fazê-lo. Então precisamos ser fiel nas nossas ofertas, precisamos ser fiel nos nossos dízimos. Muitas vezes eu ouço gente falando assim, eu gosto muito dos cultos dos crentes, mas quando fala em dinheiro para mim, perdeu a graça. Perdeu a graça, sabe por quê? Porque o diabo não quer que você contribua. O diabo não quer que você dizima, porque se você dizimar, você vai prosperar, você vai ser abençoado, você vai ser recompensado. E mesmo que você não veja isso acontecer, você estará dizendo, eu estou dando a minha parcela de colaboração por gratidão, aquilo que o Senhor Deus fez na minha vida, e porque eu quero mais pessoas comigo aqui servindo a Deus. Então é muito importante que nós entendamos isso. Nós precisamos de ter compromisso com as coisas de Deus para que Ele tenha compromisso com as nossas coisas. Porque viver como se Deus fosse obrigado a nos dar tudo que precisamos ou queremos, é muito egoísmo. É muito egoísmo. Tudo tem dois lados, a partida e a contrapartida. Tem a mão de ida e a mão de volta. Tem os dois lados, toda moeda tem dois lados. Então Deus entra com um lado e eu entro com o outro. Você entra com o outro para dizer, eu e Deus faremos proeza, eu e Deus faremos a diferença, eu e Deus alcançaremos o mundo, eu e Deus alcançaremos vidas, eu e Deus abençoaremos vidas, eu e Deus faremos alguma coisa importante a favor de tanta gente que precisa de Deus. Ou você é daqueles egoístas que é incapaz de chamar alguém para vir na igreja com você? Tem amigos, tem companheiros, tem vizinhos, tem colegas, mas nunca falou para essa pessoa, vamos lá na igreja, vamos servir a Deus. Ou nunca falou de Jesus para essas pessoas. Então, nós temos que ter cuidado. Queremos que Deus se interesse por nós, comece a demonstrar o seu interesse por Deus, o seu interesse pelas coisas de Deus, o seu interesse pela obra de Deus. E você lá na igreja, além de participar,
além de contribuir, você também ora, você adora, você louva, você glorifica, você exalta, você ministra. Porque num culto você ministra a Deus o louvor, a adoração, você ministra ao próximo o seu amor e você ministra ao pecador a salvação. Então, todo cristão tem que ser um ministro de Deus aqui na terra. E esse ministério, ele é tríplice. Deus, irmão, pecador. Ministra a Deus louvor e adoração. Ministra ao irmão amor, companheirismo. Ministra ao pecador salvação, libertação, vida eterna. Ser filho de Deus, coisa assim. E aí você está cumprindo o seu papel. Mas para isso precisa ir à igreja. Não só você, toda a família. Todos frequentando para louvar a Deus, para servir a Deus. E aí a bênção de Deus será grande e preciosa na vida de cada um. Quero convidar vocês a viverem as bênçãos espirituais, mas colocando sempre Deus em primeiro lugar. Deus à frente de todas as coisas. Deus é maior do que o meu sonho, Deus é maior do que o meu projeto, Deus é maior do que os meus compromissos, Deus é maior do que a minha vida profissional, Deus é maior do que tudo. E aí você, levantando o altar, a bênção de Deus estará contigo e você será uma pessoa completamente diferenciada. Interessa para as coisas de Deus, demonstra esse interesse na prática e Deus vai te abençoar de maneira especial, porque Ele já demonstrou na prática que te ama, na prática que quer ver você melhor, na prática que quer ver você salvo, na prática que Ele quer te levar para o céu, na prática que Ele quer que você seja um instrumento nas mãos dEle aqui. Então vamos fazer isso e Deus vai te abençoar de maneira poderosa e de maneira especial. Chegou o momento de orarmos juntos no altar da intercessão. Quero aqui ungir a minha mão, vou estendê-la no vídeo e vou ministrar a bênção de Deus na vida de todos vocês. Oremos com fé então. Senhor Deus e Pai, é na autoridade do nome de Jesus que eu quero agora declarar bênçãos do Senhor na vida de cada uma destas pessoas. Alcança-as, ó Pai, onde elas estão, manifestando na vida delas a Tua graça, a Tua virtude, o Teu poder, a Tua bênção. Alcança essas pessoas com o poder da salvação, o poder da libertação, o poder do compromisso gerado em seus corações, para que elas possam Te honrar, Te servir e colocar sempre um altar de pé em suas vidas para Te adorar e Te bendizer. Ser com cada uma dessas pessoas, curando, libertando e abençoando, é no nome de Jesus que eu te peço. Amém e graças a Deus. Estamos chegando ao final do Falando ao Coração de hoje. Um abraço ungido para você, fica na paz do Senhor Jesus e diga comigo: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.